contabilidade empresarial no vídeo de hoje. Então, hoje quero tratar sobre alguns indicadores no que se refere a índices de endividamento. Eu estou aqui nesse canal construindo uma playlist sobre contabilidade empresarial ou então contabilidade gerencial. O livro texto base que eu estou utilizando, escolhi utilizar o primeiro livro, né? Este aqui, Análise das Demonstrações Contábeis, do professor José Carlos Marion. Excelente livro, muito indicado, usei na graduação, inclusive. E aí existe um endividamento, ou melhor, existe um tripé de análise básico em toda a contabilidade empresarial, que é entender que existe uma estrutura de capital, que é entender que existe índices de endividamento, índices de liquidez e índices de rentabilidade. Basicamente, são esses as três categorias de índices, pelo menos conforme o que o professor José Carlos Marion coloca em seu livro. Ou seja, a estrutura de capital baseia-se em liquidez, rentabilidade e endividamento. Sendo que esse seria o tripé decisorial, né? Seria o nível introdutório da análise das demonstrações contábeis, pensando em contabilidade empresarial. Então, liquidez corrente, seca, geral, endividamento, quantidade e qualidade, rentabilidade da empresa e do empresário. Isso no tripé decisorial. Mas depois disso, a seguir, chegamos ao nível intermediário, que é uma outra questão que trata sobre modelo Dupont, análise do fluxo de caixa, rotatividade, análise da DFC, no caso, né? Alavancagem financeira, entre outros índices também. Bom, mas voltando aqui para o vídeo de hoje, sobre alguns indicadores do índice de endividamento, dos índices, vamos ao primeiro ponto apenas, que trata sobre participação de capital de terceiros sobre recursos totais, ou seja, a quantidade nesse caso. Olha, veja bem, participação de capitais de terceiros sobre recursos totais, capital de terceiro, ou seja, não é capital próprio, é um capital que não faz parte ou não pertence aos donos, aos sócios da empresa. Então é capital de terceiros, tudo que é diferente disso. Como é que é essa fórmula matemática? Capital de terceiros dividido por capital de terceiros mais capital próprio. Na verdade, é uma proporção básica aqui, né? Quanto do capital investido na empresa é de capital de terceiro. Ou seja, o exigível total dividido pelo exigível total mais o patrimônio líquido. O exigível total, que também pode ser considerado como passivo circulante e passivo não circulante, dividido pelo PL. É basicamente essa conta. Então, a soma do passivo total, né? Passivo circulante e não circulante, dividido pelo a soma disso, do exigível total, dividido pelo exigível total mais o PL. Então, ficamos assim, né? Passivo circulante mais exigível de longo prazo, passivo não circulante, né? Dividido por passivo circulante mais passivo não circulante mais PL. Passivo circulante mais passivo não circulante dividido por passivo circulante mais passivo não circulante mais PL. É isso que eu trouxe até o momento, né? Vamos ver um exemplo então. Casa das Lingeries Limitada, por exemplo, do ano de 2004. Que nesta conta ficaria 440 mil dividido por 790 mil, que dá 0,56, ou seja, multiplicado por 156%. 2005, 430 mil, 830 mil, ou seja, quantidade de capital de terceiros, ou então passivo circulante mais passivo não circulante, dividido por passivo circulante mais passivo não circulante mais PL, ou seja, 430 mil mais 830 mil, que dá 0,52, ou então 52%. Isso é, em 2004 teve essa participação de capitais de terceiros sobre recursos próprios fechou em 56%, 2005 52%. 56%, o que significa isso? 56% dos recursos totais originam-se de capitais de terceiros, idem 52%. Isso no caso de 2004 e 2005. E a contrapartida é que 44% do ativo é financiado com capital próprio, que seria a diferença para 100 aqui no caso, né? Idem 48%. Houve um pequeno decréscimo no endividamento em 2005, ou seja, de 56% para 52%. Podemos dizer que neste ano que a situação é equilibrada, praticamente meio a meio capital de terceiros e capital próprio. O endividamento pode ser medido pelo grau da dívida, que é o capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Vamos repetir isso aqui, o endividamento pode ser medido pelo grau da dívida, que é o capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Bom, então eu fico por aqui. No próximo vídeo, garantia do capital próprio ou ao capital de terceiros, que será o próximo indicador aqui sobre índice de endividamento, beleza? Valeu!